Senhoras e senhores, lá vem mais imposto. Imposto em dividendos, imposto em operações financeiras, imposto em importações até $50 e mais regulações na declaração de bitcoins que colocam essa segurança em risco e possivelmente podem levar impostos. Eis o que está acontecendo e como não pagar isso legalmente. Roda a vinheta. Contexto que você precisa lembrar durante esse vídeo, tem a notícia de que o governo espera que eles precisam erguer mais 170 bilhões de reais esse ano em receitas extras para não fecharem déficit. Notem, ano passado começou com o Haddad falando que ele ia zerar o déficit, aí todo mundo... Eu adoro uma história onde ele estava numa conferência no começo do ano, uma conferência de gestores e investidores, e alguém falou no palco, falou, olha Haddad, ninguém acredita no teu plano. E daí todo mundo aplaudiu, e a piada era que ele aplaudiu também porque ele não entendeu. Então assim, falou que ia zerar o déficit, não aconteceu, e as previsões de déficit foram aumentando ao longo do ano, conforme teve frustração de arrecadação, porque o Brasil parou de crescer basicamente nos últimos dois trimestres, e conforme o gasto do governo veio acima. Então, se no começo do ano eles estão falando que falta 170 bi, meu irmão em Cristo, o fim desse ano vai ser um negócio fantástico. Não quer dizer que eles vão erguer impostos em 170 bilhões de reais, mas quer dizer que eles vão tentar erguer isso. E isso aqui também é um sinal muito ruim para a economia no geral, porque toda vez que o governo tem um déficit, ele reduz a quantidade de crédito disponível na economia. Porque da onde que ele vai tirar esse dinheiro? Ele tira esse dinheiro da emissão de tesouro direto. E esse tesouro direto recebe investimento de pessoas que podiam investir em várias outras coisas. Então toda vez que o governo aumenta a quantidade de tesouro direto que ele capta, ele reduz a quantidade de crédito disponível na economia, o que desacelera tudo. O que, entre várias coisas que ele faz, também é uma coisa ruim. Então, primeiro, imposto em dividendos, o Haddad anunciou essa semana e saiu que a expectativa de arrecadação de 43 bilhões de reais. Dois argumentos que podem ser feitos a favor dessa taxação e por que eles estão errados. Primeiro, mas o governo falou que ele vai subir a taxação em dividendos para reduzir a taxação em consumo. Então, embora a arrecadação fique igual, se é que você acredita nisso, isso vai ser bom para as pessoas mais pobres porque vai baixar os impostos de consumo para as pessoas. Primeiro que o imposto primário de consumo é o ICMS, que é de nível estadual. Tem algumas coisas federais em cima, mas são de um peso muito menor. Mas o ponto principal é, se o governo diz que vai fazer isso, por que eles não fizeram isso em 2023? Porque nós temos 3 pontos aqui. Fechar o déficit, subir a arrecadação, reduzir impostos nos mais pobres. Então você vai ter que encontrar um equilíbrio aqui, certo? Porque se você reduz impostos nos mais pobres, você aumenta o déficit e reduz a arrecadação. Então você tem um equilíbrio aqui. O que o governo fez ao longo de 2023? O governo subiu impostos pra caramba e sacrificou o déficit. Falou, eu vou ter déficit, azar. Eu não... sei lá. Então, eles deram o déficit como dado, fazer o quê? E escolheram subir impostos. Impostos em consumo baixaram para os pobres? Não. Eles podiam fazer isso? Bom, dado que eles escolheram ter um déficit gigantesco e tanto faz, sim. Por que eles não fizeram? Porque eles já estão falando, vai ter um rombo, e agora pode, por causa do novo arcabouço fiscal. Então, se eles podiam ter feito isso, não que eles podiam tecnicamente, de uma maneira fiscalmente responsável fazer isso. Mas o ponto é que eles poderiam ter feito isso de qualquer forma, e não fizeram. E agora... não, mas é porque daí eles teriam que ser fiscalmente responsáveis. Mas eles não são, eles já admitiram isso. Então... por que eles fariam isso dessa vez? Por que eu deveria acreditar que isso aqui não é só um aumento de impostos, dado que a gente tem um déficit gigante esperado para esse ano? E a outra coisa, que é um ponto ainda maior aqui, é que muita gente fala, mas é que você tem que subir o imposto nos dividendos para reduzir os impostos em empresas, porque daí equilibra melhor e porque isso gera um incentivo maior para as pessoas reinvestirem nas empresas e não tirarem o dinheiro em dividendos. Isso é a mesma coisa que argumentar que quando alguém é atropelado por um carro e ele chega no hospital todo estrupiado, a gente precisa pensar que o cabelo dele está desarrumado. Porque o ponto principal de por que as pessoas não investem no Brasil, nas empresas no Brasil e tudo mais, não é a tributação das empresas ou a tributação de dividendos. É o Brasil. O Brasil é um país corrupto, o Brasil é um país com muito intervencionismo estatal, onde qualquer político pode acordar a qualquer momento, por qualquer motivo, inclusive nenhum, e destruir a sua empresa porque sim. O Brasil é um país com extrema insegurança jurídica, e tem várias burocracias e dificuldades no meio que vão desacelerar tudo. Enquanto isso, você tem países que são excelentes oportunidades de investimento. Você tem a Argentina agora aqui do lado. Sabe, se você quiser investir em América Latina,
Ah, mas mineração? Tem. Ah, mas agricultura? Tem. Ah, mas o setor de serviços? Tem. Indústria? Tem. O que a gente tem, eles têm também. Se você quiser investir em América Latina, por que você investiria no Brasil e não na Argentina, que está se tornando um país muito melhor para investir? Não tem motivo. Não existe uma tese. Inclusive, o risco cambial deles é muito menor do que o nosso, porque agora o peso está se valorizando recentemente e eles tendem a ir para a dolarização, enquanto o Brasil está baixando taxas de juros, enquanto os Estados Unidos vai manter ou pelo menos baixar um pouco menos do que o esperado. Então você vai tomar um dano de câmbio aqui no Brasil. Então, assim, não existe mais uma tese de investimento no Brasil. A mudança de tributação dentro das empresas é... Alguém foi atropelado por um carro e você fala que tem que passar um pente no cabelo dele porque tá meio feio. Bom, sim, tá meio feio, mas não vai mudar nada. As coisas que prejudicam o Brasil não estão sendo melhoradas, elas estão sendo agravadas pelo governo Lula. É só ver o fato de que eles tentaram colocar o Guido fucking Mantega presidente da Vale, que é uma empresa privada, porque eles tentaram intimidar o conselho, inclusive ameaçando com a possibilidade de segurar licenças e prejudicar a empresa caso eles não colocarem com pincha do Lula na presidência. Você teve a Dilma, que acordou do nada e resolveu mudar toda a lucratividade do setor elétrico e explodiu o setor por quase 10 anos. Então, assim, esse argumento, tecnicamente, isoladamente, a ideia de você criar uma taxação como, por exemplo, a da Estônia, onde empresas não pagam imposto, elas só pagam na hora da distribuição de lucros e dos dividendos, o que incentiva o dinheiro ficando dentro da empresa, isoladamente, per se, a ideia faz sentido. Agora, quando você coloca ela no contexto de Brasil, é irrelevante perante todos os outros problemas. Essa lei faz sentido na Estônia porque você tem um dos países mais fáceis de investir, um dos países mais fáceis de empreender no mundo. Então você tem um extra sendo colocado em cima de algo bom. Agora, se você colocar uma cobertura de morango em cima de esterco, eu ainda não vou querer comer. E em cima disso tem uma segunda proposta que veio, que não pegou tantas manchetes ainda, mas é uma taxação em cima de operações financeiras, que o governo diz que já está acertada com o mercado. O que tem toda a cara de ser, eu vou fazer uma oferta que você não pode recusar. Tá acertado assim, o governo propôs, o mercado falou, não, e o governo virou e falou, e daí? Toma aí aquela gorda, blau. Tem toda a cara de ter sido isso. O que só vai tornar operações financeiras no Brasil mais caras. E aí você vai ter a galera de esquerda ou ignorante econômica, e acredite em mim, existe uma diferença, você pode não saber economia, mas não necessariamente ser de esquerda, mas todo mundo que é de esquerda não sabe economia, vai falar, não, mas essa é uma taxação em cima de especulação, do mercado financeiro e tudo mais, é uma taxação em cima de investimento. O investimento já está sendo reduzido no Brasil. O investimento em 2024 foi menor que 2023, foi menor do que 2022. O Lula tentou passar pano para os enormes rolês dele, dizendo que era para atrair investimento para o Brasil. E aí o Novo fez uma postagem mostrando que o investimento caiu em 2023. Então, assim, não funcionou. Fora isso, a formação bruta de capital fixo, que é uma parte do PIB, o PIB é a soma de gasto privado, gasto do Estado, saldo do balanço comercial e formação bruta de capital fixo, quer dizer, investimento. A formação bruta de capital fixo do Brasil caiu em 2023, então nós já estamos numa queda de investimento. Esse imposto vai tornar operações financeiras que lidam com investimento mais caras, o que faz com que operações estrangeiras fiquem melhores. Não porque elas melhoraram per se, mas porque você piorou o Brasil. Então mais capital vai sair do Brasil, porque é, cara, uma tabela de Excel fria, ela não se importa com a sua opinião. Ah, mas o Brasil tem sambas, praias e... Ninguém se importa, cara. Agora, como é que você pode não pagar isso? Investindo fora do Brasil e saindo do Brasil. E é uma coisa que, toda vez que isso acontece, a gente ganha cliente na set e eu fico pensando, cara, essencialmente eu tô monetizando o Haddad. Essencialmente, o jeito que eu boto comida na minha mesa e das pessoas que nós temos contratadas é o Haddad é um imbecil. Se você falasse isso pra mim quando eu tava na escola com 12 anos de idade achando que eu ia ser engenheiro... Mas enfim. Mas o ponto é, existe a SET, que é uma empresa que te ajuda a sair do Brasil e investir em outros países e morar em outros países, conseguir os vistos, se você quiser conseguir passaportes, e te mostra toda a rota de como você pode fazer isso. Então o que a gente faz? Você contrata a consultoria da SET, e a gente analisa toda a tua vida, de onde você tem dinheiro, de onde você ganha, o que você pode fazer, e monta países que você pode ir, ou combinações, de repente você vai aqui, você vai abrir uma empresa aqui, mas a tua trading tá aqui, etc. A gente monta toda essa combinação para você viver de uma maneira mais livre, não só reduzindo impostos legalmente, possivelmente zerando, mas também tendo acesso a outras liberdades, liberdade de armas, liberdade de educação, liberdade de expressão. No Brasil agora isso é uma coisa muito importante. E a gente tá mandando muitas pessoas para esses países de baixa taxação recentemente, especialmente esses onde você paga 0
zero de imposto em cima de dividendos. Eles estão sendo muito atrativos agora porque é quem vive de aluguéis, quem vive de renda. E você pode, inclusive, viver nesses países também com impostos reduzidos. Por exemplo, o Paraguai é um país muito bom para você viver se você vive de aluguéis. Então você pode vender o seu patrimônio aqui, comprar o seu patrimônio em imóveis lá e viver de aluguéis lá pagando muito menos imposto. Então o Brasil está se tornando muito menos atrativo. Se você está interessado, o link da SET vai estar aqui na descrição. E a gente também tem todos os serviços de como conseguir os vistos, a gente tem todos os contatos e tudo mais, porque muitas vezes nesses países você vai abrir uma empresa, você não sabe se esse cara que tá cobrando muito barato é falcatrua, o cara que tá cobrando muito caro merece ou é só uma facada. A gente já fez essa podagem toda para você. Isso posto, próximo ponto, taxação de importações abaixo de $50. Isso aí ainda não estourou nas notícias, porque eu acho que ficou meio obscuro, mas não foi necessariamente feito um anúncio explícito pelo governo, mas está no orçamento. Dentro da expectativa de faturamento para 2024, existe uma previsão de 2,8 bilhões de reais de faturamento em cima de taxação de importações abaixo de $50, ou seja, significa que eles prevêem fazer isso, eles já estão gastando, imaginando que essa arrecadação virá. Não foi anunciado ainda, eu acho que eles ainda estão com medo disso e qual que vai ser a porrada na popularidade do Lula, sendo que ele está muito preocupado com isso essa semana, e tá surtando com isso aí, teve reunião, fez ministra chorar, foi um escarcéu, que a mídia não falou muito sobre, porque ele pode. E, aliás, eu fico feliz com isso que ele tá surtando. Espero que leve um infarte. Agora, assim, pode ser que seja cancelado por causa dessa expectativa de que vai ser um dano na reputação dele, mas tá uma previsão orçamentária de que vai vir isso aí. E, em cima disso, estados estão querendo subir o ICMS, que daí não é imposto federal, estadual, em cima dessas importações de 17% para 25%, porque eles também estão gostando de ganhar um dinheirinho, e daqui a pouco vai ter eleições em 2026, precisa dar aumento pro funcionalismo e tudo mais, os caras curtindo ganhar uma grana. Por último, Bitcoin e outras criptomoedas. A Receita Federal esse ano fez uma modificação na declaração. Então agora não só você precisa declarar suas criptomoedas, eles querem saber como você guarda isso. De maneiras que quando esses dados vazarem, ou quando algum funcionário lá dentro vender esses dados para crime organizado de maneira geral, você que está declarando seus bitcoins está sob risco de segurança. Você pode ser vítima de crimes, de sequestros e tudo mais, para tentar conseguir os seus bitcoins. Porque isso já aconteceu. Tem o caso famoso que foi do Rossello, que a esposa dele foi sequestrada. E também tem um dono de exchange aqui no Brasil, que eu sei quem é, não quero expor e tudo mais, mas que também já foi sequestrado. Estavam tentando ir atrás da grana dele. Claro, são pessoas muito mais públicas e tudo mais, mas agora você tem grandes investidores que, ou mesmo os médios, que podem estar suscetíveis a esse tipo de crime, porque esses dados vão vazar. Então também, se você quiser ter privacidade dentro dos seus bitcoins, se você quiser ter privacidade dentro das suas criptomoedas, a gente na SET pode te ajudar também com isso. Obviamente você vai ter que, muito provavelmente, sair do Brasil, mas se você é um investidor de hard porte, você tem que começar a calcular esse tipo de coisa, porque o Brasil é o Brasil, e se você precisa de ajuda também com a sua declaração, com a sua toda essa sua estruturação legal e tudo mais, ou se você precisa de ajuda para todo o processo de comprar, para todo o processo de fazer a sua gestão de carteira e tudo mais, a gente tem um parceiro aqui que é a Liberaction, que te dá consultoria também de como fazer isso. O link deles está na descrição, você pode marcar uma consulta com elas, aliás, que são as meninas lá que atendem. Elas vão te dar todo esse acompanhamento de como fazer as compras, como se estruturar, toda a parte de declaração e várias coisas de otimização lá dentro. E se você quiser também cursos sobre criptomoedas para aprender mais, desde o básico até o intermediário, tem umas coisas até bem avançadas lá. A Blocktrends também, que é uma nova patrocinadora aqui do canal, lançou uma plataforma de cursos que custa R$150 por mês, e lá dentro tem relatórios diários de compra, sinais de compra e venda, sinais de mercado para você tomar decisões muito mais informadas. Então, assim, se você acha que você pode cometer um erro de R$150 por mês, já vale a pena, só baseado em comprar ou vender fora do ponto, ou entrar em alguma coisa que você não deveria, já vale a pena você ter a plataforma deles também, link estará na descrição. Mas gente, estamos em março, já tá claro que vai ter muito imposto pela frente, e ainda vai vir mais. Se preparem. Mas eu acho que isso aqui vai ser muito educativo para a população. A popularidade do Lula está em queda. Isso aqui vai derrubar ainda mais. Isso significa que, mesmo que seja na paulada, acho que o pessoal está aprendendo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.